Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso assunto é sobre o muro dos 30 quilômetros na maratona. Né, Vonei? Que muro que é esse? Eu não conheço esse muro não, pessoal. Todo mundo fala, quando você começa a entrar para esse universo das corridas, todo mundo fala, cara, quilômetro 30 da maratona, toma cuidado e tudo. Eu não conheço nada desse muro, não. Você conhece esse muro? Ué, Heleno, então você tem se preparado muito bem para as maratonas que você tem feito, porque eu acho que qualquer corredor, ele conhece, ele já deu pelo menos uma trombadinha nesse muro dos 30 quilômetros aí, talvez um pouco antes, um pouquinho depois, mas qualquer um já deu uma esbarrada nele. Eu acho que faz parte da prova, né? Se você não esbarrou nele, tem alguma coisa de errado. Tem uma coisa de errado, brincadeira, né? Acho que eu já... Infelizmente, ultimamente, nós temos batido muito nele. Nossa, e ele tem ficado mais cedo, ele não é mais 30, não, acho que ali no ano passado, no Rio de Janeiro, no 24, ele tava pequenininho, ainda consegui pular o muro, deu uma saltada, mas no 26 ele tava grande, duro. Cresceu rápido, né? Cresceu rápido, e de repente que a chave vira, bati, voltei. Mas é interessante a gente entender isso, porque eu tava lá em Porto Alegre, na última maratona, eu assisti a prova, eu corri a meia no sábado e domingo eu fui para assistir. E tava ali no quilômetro 32, o pessoal passava, vinha, e no 35 o pessoal voltava. Como que muda o assemblante dos corredores, mesmo os corredores de elite que passavam ali, passou um grupo de 4 juntos no 32, no 35 só vai passar no 3, o outro já tava para trás, 70, 80 metros para trás. Vê como é que rápido vira a chave, né, cara? Então, assim, é muito louco isso, a gente brincou assim, né? A história é o muro a muralha dos 30 quilômetros, mas ela pode chegar a qualquer momento. E igual a gente estava brincando no início, esse muro ele cresce muito rápido, né, cara? Cresce muito rápido. Ele cresce muito rápido e quando ele fica grande, não adianta. Não tem nem papai do céu para colocar a mão que vai te iluminar, que não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu acho que se você não tentar adiar, né, se cuidar, se preparar em todos os sentidos para enfrentar essa barreira, na hora que ela chegar vai ser inevitável a queda de desempenho, a mudança do semblante, né? A dificuldade. Tem alguns fatores que são perceptíveis quando o corredor ele atinge esse muro, essa muralha dos 30 quilômetros, né? Isso que você está falando é interessante porque ele passa a correr, a fisionomia dele, ele passa a correr mais vezes olhando para o chão. Observei isso, vários corredores olhando para o chão, a mecânica de corrida muitas vezes muda, né? O padrão de movimento passa a mudar, passa a ver, às vezes até a ver para muitos uma certa desconcentração, né? O foco passa a mudar, a pessoa passa a ter o foco só na dor em que ele não consegue mais lidar com aquilo e muitas vezes ele joga para baixo a prova. Né? Ele vê que aquilo agora ele entra no modo sobrevivência. Então, que muitas vezes você consegue reverter aquilo na prova mesmo, dependendo do seu tipo de pensamento que você tem, como que você veio sendo instruído nos treinamentos, o comportamento que você teve nos treinos, passar por essas experiências nos treinos vai fazer com que você lide melhor com isso no dia da prova. Mas apesar que a gente sabe que na prova, cada prova é uma história, né? Igual, por exemplo, Porto Alegre estava tudo a favor e eu vi várias pessoas tendo problemas com cãibra, várias pessoas relatando de muita dor muscular, pessoas andando e voltava a correr. Então, assim, ele vai sempre acontecer. É claro que em ambientes mais extremos, as chances são maiores. Mas é aquilo que a gente fala, a preparação é o melhor antídoto aí, né? O melhor remédio que tem para poder... E a gente sabe, né, Heleno, que na preparação a gente passa por esses momentos. Isso. Principalmente porque mesmo que você fale, mas na preparação você vai fazer treinos ali de 2 horas, 2 horas e meia, você vai chegar na barreira, você não vai passar dela geralmente na sua preparação. Uhum. Mas a pessoa tem que entender que no processo de preparação, né, no decorrer de 8, 10, 12 semanas, o acúmulo dela... vai te jogar
no volume que você vai fazer de uma sessão, talvez com 1h, 1h20, 1h30, você já está chegando nessa barreira e você tem que... Se você for buscar, você vai passar por isso, porque você vai ter a dificuldade muscular, a parte de cansaço, o fator mental que também contribui demais para isso, então você tem que saber entender. Eu falo assim, uma coisa que é muito importante é você conseguir entender e separar a dor da fadiga da dor da lesão. Isso. E tem a dor mental. Exatamente. Eu acho que a dor mental também ela entra nessa linha aí para a gente poder administrar. Exato. Porque tem hora que a desmotivação do momento, um cansaço psicológico, alguma coisa que te chateia, todo mundo já passou por isso. Claro. Você tem algum problema pessoal que você traz do trabalho, você traz de casa, alguma coisa, e você tem que fazer um treino. Tem gente que consegue transformar isso em motivação. E aí a pessoa fica muito mais forte. Isso. Né? E aí essa pessoa, talvez a fadiga dela, a certeza que se ela tiver alguma coisa de fadiga não vai ser mental, porque ela já trabalha, ela já chega com essa parte que ela consegue. Tem gente que isso joga para baixo, né? O problema te joga para baixo. Então, assim, até na preparação, né, você vai começar a acostumar a trabalhar a parte muscular para poder estar preparada para esse momento, mas também a parte mental de entender e saber que se um pouquinho de paciência você vai conseguir levar isso. E o mais importante, entender o que é a fadiga da lesão. Isso você tem que separar. Exatamente. Né? E é interessante o que eu pude observar, que eu vi vários corredores, desde os corredores de elite até os corredores mais lentos. E uma coisa que me chama muito atenção, que isso é treinável, que é foco e concentração. Né? Que são duas coisas parecidas, não são as mesmas coisas. Né? O foco é o que você vai, para onde que você vai dirigir a sua atenção naquele momento. O que vai ser a sua prioridade naquele momento. E muitas vezes eu vi as pessoas completamente desfocadas. Então, se você já treina, habitua a ter um foco, fala assim, bom, a minha atenção vai ser nisso. E aí, na hora que vem a questão da dor, você tira a atenção, você tira o foco da dor e continua mantendo naquilo que está. Seja você manter no seu corpo, sentir o seu movimento dos seus braços, na respiração, na sua passada, e tentar blindar isso. O menos possível que vir pensamentos intrusivos, né? Aqueles pensamentos que te tiram daquele momento ali. Então, o foco é muito importante para isso. E a concentração é essa capacidade de manter o foco. Exato. Né? De você não distrair. É a resistência mental. A capacidade sua de manter esse foco. E isso você treina muitas vezes nos treinos longos. Exato. Que é interessante a gente fazer o treino longo em grupo, mas o grupo tem que estar com o mesmo mindset, com a mesma cabeça. Porque se o grupo, a gente até brinca no nosso grupo muitas vezes, quando tem pessoas que entram descansadas, você está ali, de certa forma, com 15, 20 quilômetros, e entra aquele cara 0 quilômetro, começa a querer conversar, fazer piadinha, e isso te incomoda, porque você está concentrado, e ele está na fase de aquecimento. E aí você fala, puxa vida, como é que eu vou falar com esse companheiro aqui agora? É aquela verdadeira história, né? Você vai, dentro da prova, o seu humor vai mudando. Mas talvez não é o humor, porque você está precisando de mais energia para concentrar ainda mais para aquele negócio. Então você quer pegar a energia que você tem ali agora e não quer gastar ela batendo um papo, ou soltando uma piada, ou rindo de uma piada. Você quer dirigir, né? Direcionar ela para sua concentração, cara. Você tem que qualquer coisa que tirar da sua concentração pode ser prejudicial para você. E para você voltar, entendeu? E o pessoal tem que entender que isso não pode acontecer só quando você precisa, porque você tá... O que é a maratona? É economia de energia. Então, você tem que estar desde o primeiro quilômetro. Desde o primeiro quilômetro que está ali. E a gente vê isso muito lá até no nosso pelotão sub-3, quando a gente está treinando, e até no dia da prova, a gente fala, pessoal, vamos tentar concentrar bastante aqui, porque muitas vezes se você perde esse foco, lá na frente ele vai fazer falta. Essa pequena energia ela vai fazer falta. Então, assim, e é difícil, né? Porque são 3 horas, o maratonista vai ficar ali 2 horas e meia, 2 horas e pouco, 3 horas e meia, que ele vai ter que manter foco e concentração só naquilo. Conseguir manter pensamento só dirigido para aquilo ali. E uma coisa, Heleno,
pelo tempo de exposição que você tem na prova, é inevitável que em algum momento você vai perder essa concentração por algum tempo. E aí é treinável também que assim que você, no momento que você perceber que você perdeu essa concentração, você volte para ela com foco. E aí você vai ter, o foco vai entrar nessa hora. Sim. Não, preciso de voltar, concentrar para focar no que eu preciso. Sim. E aí você direcionar logo. Porque não tem jeito. Durante a prova, vão ter momentos que isso vai acontecer. Sim. Não adianta falar que você vai conseguir passar durante 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas e meia, 4 horas, sim, focado e concentrado naquilo que você está fazendo. Você, algum momento, alguma coisa vai te tirar daquele foco, daquela concentração, e você tem que ter a capacidade de perceber o quanto antes para voltar para essa concentração. Isso é muito importante também. E estar preparado, né, Vonley, para eventos que podem acontecer e isso não te tirar também naquele momento. Por exemplo, eu vejo algumas vezes a gente correndo no pelotão, a pessoa caiu, o gel caiu e ela falou assim, nossa, aquilo ali tirou ela da concentração naquele momento. O gel caiu, deixou para trás, caiu a cápsula, deixou para trás, bola para frente. Se não conseguir tomar o gel, não tiver mais gel, vai ter que lidar com aquilo ali. Vai ter que lidar com aquilo. Aquilo ali não vai poder ficar na cabeça da pessoa, de ficar do corredor, de ficar assim, nossa, eu tô sem gel, eu tô ferrado lá na frente, o que eu vou fazer? Não, esquece. Virou a chave. Exatamente. Né? Caiu uma cápsula de sal, não deu para poder pegar água naquele poço de água ali. Isso não pode te deixar irritado. Isso, não pode ficar bravo. Isso não pode te deixar irritado. Às vezes já aconteceu. Já aconteceu comigo agora na última prova. E até é engraçado, é ruim de falar isso, mas meu tênis amarrou no primeiro quilômetro. Meu tênis desamarrou. Eu corri uma meia. Mas é a primeira prova sua, né? É a minha primeira prova. Por isso. Desamarrou, mas assim, eu consegui correr, eu não falei assim, eu não vou parar para poder amarrar o tênis. Eu fiquei assim, do quilômetro 1 ao quilômetro 2 pensando, eu paro ou não paro, poder... E eu assim, eu tava frio, cara, eu não vou parar. E aí eu fui, corri os outros 20 quilômetros como se eu tivesse com o meu tênis amarrado. Esqueceu, né? Esqueci, eu nem lembro disso. Eu não pensei. E a gente lembra isso, um episódio que o Michael Phelps, acho que na Olimpíada de 2008... ele pulou, acho que foi não sei qual foi a distância que ele estava nadando, na hora que ele pulou, o óculos dele saiu. O óculos dele caiu. Então ele nadou com água no olho o tempo todo. Então ele não viu onde é que ele estava. Ele foi muito na questão do número de braçadas que ele estava. Então, assim, mas você tem pessoas que aquilo ali, para elas, ela vai focar naquilo. Então a importância, a gente está falando aí, de como lidar com esse momento muito difícil que todo corredor vai ter, que é o quilômetro 30, 35, 28 da maratona, que é onde que você vai dirigir sua cabeça. E aí, para que você faz? Foco e concentração, que eu foco tudo no positivo. Exatamente. Foque no positivo. Você comentou o exemplo do Michael Phelps, o foco é no positivo. Isso. Ele não pensou em momento algum que poderia dar errado. Concorda? Então ele pensou no que... Não, agora é o que eu tenho, então com o que eu tenho vou fazer dar certo do mesmo jeito. Sim. Então foque no positivo, né? E pensando também na parte da preparação, né, Neno? Essa barreira ela tem alguns fatores que levam a chegar nela, como, por exemplo, o principal deles é o volume de treino. Volume de treino, né? Você está preparado até mesmo para poder encarar a distância, que vai fazer um tempo de duração grande, então você tem que estar preparado isso aí durante um processo de treinamento, durante um período maior de treinamento. E tem alguns fatores também, como no dia da prova, no dia da corrida, que você pode tentar evitar, que você pode tentar atrasar ou evitar mesmo esse muro, né? Porque um dos fatores principais é a depredação do glicogênio muscular. Sim. Né? Então, uma preparação dias anteriores e durante a prova com essa dieta é fundamental para tentar ajudar, para auxiliar nesse atraso ou não aparecimento dessa fadiga, desse muro dos 30 quilômetros. E ter uma boa estratégia, um bom plano de ritmo, que a gente vê que está diretamente associado a essa depleção de glicogênio. Porque quanto mais rápido você vai correr... Porque o que acontece? Todo maratonista, a gente vê isso tem 25 anos. Todo maratonista, ele chega super compensado, ele chega descansado, motivado. Então, você tem a síndrome dos super-homens à prova, né? Que você vai correr. O que mais a gente escuta é isso. Passei a meia bem demais da conta, aí no 25, no 30, eu comecei a sentir dor, tive uma cãibra, comecei a ter uma dor na lateral, não consegui mais. Mas por quê? Possivelmente ele passou
aquela metade da prova não era o que ele deveria passar, não era o ritmo adequado para ele. Então, ter um plano de prova adequado, condizente com o que você consegue realmente entregar e com o que a prova te oferece. Porque a gente não pode tratar os números de forma absoluta. Exato. Né? Igual eu falei, eu tive lá em Porto Alegre, tava 10 graus no sábado, um dia da meia, sem vento. Domingo tava também 9, 10 graus, ventou um pouco, mas é uma prova com condição perfeita. Perfeita. Altimetria boa, temperatura boa, a umidade estava alta, mas a umidade nessa hora não tem problema. Você não precisa de evaporação do suor para poder te refrescar, o próprio ar já está frio. Certo. Né? Você não precisa porque a umidade alta, ela interfere com a temperatura está mais alta, que o seu suor tem que evaporar, evapora, né? Ele tem que evaporar. Não tem a troca de calor, na verdade. Exato, mas aí no frio, o próprio ar está frio, não tem problema, está resfriando sua pele, você está correndo frio. Mas o que acontece ali é que normalmente a gente sempre traduz os números de forma absoluta. E aí o corredor ele vem só com aquele plano de prova e ele esquece de fazer essas análises. Agora, é muito difícil a gente acertar esse número, né? Mas você vai correr a 18, 20 graus, qual tem que ser meu pace então? Qual tem que ser meu ritmo? Cara, aí que entra a experiência do corredor de anos, dele saber o próprio corpo dele, a mente dele, ele interpretar os sinais externos. E aí ele conseguir efetuar um set point e conseguir ir para a prova, né, dentro daquilo que ele vai conseguir. Mas a gente sempre fala, é preferível sair ligeiramente mais lento, que você perca na primeira metade 30 segundos a 1 minuto, do que você ganhar 2 minutos na primeira metade e perder 4. Vai perder 4. 4, 5... Não, você não consegue nem mensurar qual vai ser esse declínio para a segunda metade, né? A gente sabe que a gente vê casos, né, Leno? Acho que você mesmo já passou por isso, né? Passar uma primeira metade, por exemplo, quando você começou na maratona, não sei, né? Passar uma primeira metade aí e voltar 6, 7, 8 minutos mais lento na segunda, né? Sim. Passei a meia lá em Boston, primeiro ano, 2009. Tá certo que tinha muita descida e isso, né, tem uma particularidade. Mas passei super bem, uns 10 quilômetros, não tinha arrancado uma gota de suor, frio e tudo. Passei 1,17, terminei 2,43. Quer dizer... quase 1,30. Foi quase 1,30. 1,25. Eu piorei 9 minutos. Né? Quer dizer, você imagina, só que você não piora 9 minutos, só que você vira do 21 pro 22. Não, você piorou do 30, 32, 34 para frente. Exatamente. Então, quando você vê... Tava correndo ali para 3,40, 3,45, você tá correndo para 4,30, 4,40, fazendo uma força. E é isso que você acabou de falar, que você observou semana passada em Porto Alegre. Uma das coisas que acontece quando você entra nesse período desse muro dos 30 quilômetros, essa fadiga aí, uma das coisas é a mudança na mecânica, né, de prova. E automaticamente, cara, fica difícil de levar, né? A dor fica maior e aí você começa a compensar e aí você arruma novas dores e aí vai ficando difícil. E aí isso vai te desmotivando, vai te deixando puto, vamos usar até o termo puto, e aí você começa a entregar. E aí, que entra vamos voltar no caso de reverter a situação. O que a gente pode fazer? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, antes de pensar em reverter, é tentar não chegar nela. Não chegar nela. Então, a primeira coisa é isso. Então, a estratégia de saída de prova, né? De como que você vai sair um pouco mais lento. A estratégia de hidratação e alimentação nos dias que antecedem e durante a prova. E isso muito ligado ao que te espera na prova. Então, às vezes, você vai para Porto Alegre semana passada, igual você estava lá, estava 10 graus, a gente vai para Porto Alegre junho esperando aquilo que você pegou, que a galera pegou lá semana passada. Mas vai que dá um azar que nesse sábado passado tivesse 25 graus. Até a estratégia de alimentação e hidratação tem que ser alterada. Talvez o tipo de gel que você vai tomar, com a quantidade de sódio, com a quantidade de eletrólitos que você vai ter que repor nessa situação. Então, isso tudo são coisas que você consegue controlar, né? Então, a sair essas coisas. Agora, beleza, você chegou nessa muralha. Pô, como que eu vou reverter? Como que eu vou ter? Primeira coisa, os pensamentos. O que você vai trazer com você? Porque já preparando assim, ó, na hora que acontecer, se eu passar por isso, o que eu vou fazer? Eu tenho uma estratégia muito grande. Como você está na fase de preparação, e a gente prepara ali 2h20, 2h30, que a gente faz ali 30, 32, 30... Né? Vamos pôr 32 quilômetros praticamente durante 8 semanas e tal. Eu falo assim, cara,
até 2h20, 2h30 de prova, eu não aceito negociar. Porque eu tô acostumado, meu corpo tá entendendo que aquilo ele tá habituado. Sim. Talvez depois, se eu precisar de alguma coisa, eu já vou com alguma coisa em mente para aquilo ali. E que é pensar em coisas boas, é trazer comigo, né, algum momento difícil que eu passei durante a preparação e que eu superei aquilo mesmo. Pô, aquele dia aconteceu isso, eu levei, por que eu não vou levar? Exato. Então você começa a levar pro lado do mental. Sim. O lado da parte física, e isso eu já passei várias vezes, Heleno, e é uma dica que eu deixo, cara, principalmente quem vai fazer a primeira prova, quem já fez mais sabe disso. A maratona é a coisa mais estranha do mundo. A dor anda. A dor anda, cara. Assim, mas é sério. Você vai chegar nessa barreira de 28, 30. Cara, você começa com uma dor na panturrilha. Fala assim, putz, faltam 12, 14 quilômetros na panturrilha. Agora não vai dar pra chegar. E aí você esquece sua panturrilha. Daí 2 quilômetros você tá com a dor na coxa, a panturrilha tá zero. Tá zero. E aí vai pra posterior e ela vai... Eu brinco, a dor anda, cara. Sim. Então assim, você só não pode focar nela. Não pode focar nela. Ela veio... Aí eu aprendi com isso, porque eu falei assim, cara, ela vai passar. Sim. Eu sei que ela vai passar, é momentâneo. Né? E aí é que a gente volta no que a gente comentou no início. Se não for uma dor de lesão, ela é momentânea. Ela vai passar. Sim. E aí o que você tem que tentar é o seguinte: concentrar na sua mecânica de corrida, que vai ficar um pouco mais difícil. Sim. Então, quanto menos você piorar a sua mecânica, mais fácil, porque automaticamente, ao piorar a sua mecânica, seu gasto de energia aumenta, sim. a situação piora pro lado de cá. Exato. Então, se você consegue manter pelo menos uma mecânica que você está habituado, você minimiza esse gasto de energia maior. Sim. Então isso é um fator importante para você poder pensar em cima disso. E tem a queda de desempenho quando você chega nesse muro. E o que você faz? Administrar essa queda de desempenho. Exato. Pô, a gente está cansado nesse tempo nosso de estrada aí, ver corredor que joga a toalha e sai, igual você falou, de brigar de um tempo de 5 minutos por quilômetro, ele pula para 7, ele começa a andar. E aí começa a andar, acabou, cara. Sim. E essa mente, o que acontece? Eu vejo 2 tipos de corredor aí, né? E que acaba que eles passam a ter o mesmo comportamento. É o corredor que treina por desempenho, um desempenho mais alto, e que ele não admite ter queda nem de 5, 10 segundos no ritmo dele. E aí, quando isso começa a acontecer, o que acontece? O esforço para ele não vale mais a pena. Não compensa. Na cabeça dele, ele fala, é muito esforço para não ter, para minha proposta. E aí ele parte a prova dele, né? Então, ele fez uma prova até o quilômetro 30, até o 35, e depois acabou a prova dele naquele momento ali. E aí, o que acontece mais? Você potencializa, como naquele momento ele se desliga, então todos os mecanismos dele também de assimilar a dor, vamos falar assim, o botão de eu vou pra guerra, tá desligado, então aquilo ali, cara, vai dobrar. Vai piorar. A sensação de dor nele, de desconforto, vai aumentar. Então, é aquele cara que corre a maratona num tempo ali para próximo de 3 horas, abaixo de 3, ou um pouco acima de 3 horas, que a gente vê muito assim, uma grande parte. E você tem um outro que tá ali, aquele marinheiro de primeira viagem, ou então aquele maratonista que não tem tanta experiência, que não faz tanto volume de treino, e que quando chega nessa parte, né, que muitas vezes ele não passou pelo aquilo no treinamento, ele assusta, e aquilo ali gera... bate desespero. Bate um desespero, porque ele não viveu essas experiências. Isso. De ter, por exemplo, câimbras generalizadas, ou dele ter muita dor muscular, né? Ele tá nauseado. Então aquilo joga ele para baixo e ele entra no modo sobrevivência. Ele fala assim, agora, poxa, eu vou pegar minha medalha, eu vou chegar, e ele não tá mais nem aí para poder... E que muitas vezes ele tem energia. Na realidade, mesmo o corredor que treinou pouco que eu falo, não tem um volume de um corredor... com mais desempenho, que treina 5, 6, 7 vezes por semana, aquele corredor que treina 3 vezes, 4 vezes, ele tem energia naquele final, porque ele está descansado, ele se preparou o mínimo possível, a gente acredita que ele se preparou o mínimo possível, mas que quando ele recebe essa porrada, né, da muralha ali, aquilo deixa ele completamente desnorteado. E aí ele passa a viver também essa realidade que o outro corredor de desempenho maior vive também. Então são esses 2 tipos de corredores, mas que acabam, eles se cruzam, né, nesse momento. Eu falo que sempre quando você vai para recorde pessoal, vamos falar assim, né, para bater uma meta pessoal sua, que você quer andar
no limite, independente do que você vai fazer, Sim. e você se prepara para ele, você tem que estar preparado para esse momento. Porque a chance desse momento chegar é grande, e aí você vai saber administrar esse momento. E você usa algumas estratégias de preparação para esse momento, como treinos com volumes maiores, treinos com finais mais difíceis, né? Aumentando o ritmo. Então, essa preparação, ela tem um outro intuito, né? Ela tem, assim, algumas estratégias na preparação, é justamente para te colocar nesse momento. Sim. E a gente quer te colocar nesse momento para você poder saber lidar na hora que ele chegar. Sim. Não ser uma surpresa para você. Eu acho que, assim, mesmo o corredor inexperiente, que está indo para a primeira, segunda prova, se ele passar por esse processo na preparação, ele vai chegar com pelo menos um pouco preparado para encarar aquele momento. Físico e mentalmente, porque ele vai ganhar confiança, né? Porque a confiança vem da sua preparação. Vem da sua preparação. E você tocou num ponto aí dos treinos. Eu vejo 3 treinos interessantes. A gente faz 2, o outro a gente nunca... Mas eu já vi muito até na literatura, outros treinadores fazendo, que é o primeiro treino, que é um treino longo, com maior tempo de exposição. A gente sempre coloca 1 ou 2 vezes os nossos alunos para isso, que é aquele treino de 3 horas, 2 horas e 40, que muitas vezes a gente faz aqui em Belo Horizonte, outros lugares, que é de 35, 34, 36 quilômetros. É um grande tempo de exposição que a pessoa vai lidar, vai chegar um momento que ela vai lidar com essa fadiga. Exato. Né? E o outro são os treinos progressivos, de fazer a meia hora final, os 40 minutos finais, tentar fazer mais rápido. Que é você tentar... Às vezes você nem vai correr tão mais rápido, mas você vai tentar fazer força num estado de fadiga. Né? Que aí você treina seu corpo também a lidar com aquilo. Porque o que acontece no final da maratona quando você chega ali? Você vai fazer mais força para manter o que você tinha. Você está correndo ali a 5 minutos por quilômetro. Esses 5 minutos por quilômetro, nos últimos 10 quilômetros, ele não vai ter o mesmo sentido do início da prova. Ele vira como se fosse 4h30. Por isso que a gente, no treinamento, é interessante fazer essas progressões, né? Pro corpo e a cabeça ganhar confiança e o corpo sentir que ele consegue crescer nesse final. E um terceiro ponto que a gente nunca fez, que é você treinar em estado depletado também, né? A pessoa ir com baixa de glicogênio, porque... o que você falou no início, qual que é uma das principais causas da muralha dos 30? É o estoque seu, o seu tanque está vazio, seu glicogênio baixou. Então, se você treina, faz alguma... Não deve fazer sempre, porque isso é muito risco de baixa de imunidade, lesão. Mas você expor o corredor em determinada fase do treinamento a uma sessão dessa, pode ser interessante. Né? A gente nunca fez. Eu acho que é uma situação que você tem que ter realmente muito cautela, muito cuidado por ter, né? Pelos riscos de lesão, né? De imunidade, gripar e tudo. E até mesmo pela qualidade do treino, né, Heleno? Você está indo para aquele treino, você sabe que a qualidade vai ser a mesma. Então, assim, a gente tem que deixar claro, porque senão daqui a pouco vai ter gente querendo fazer esse treino toda hora. E se você fizer toda hora, a gente cai tudo que a gente fala sobre. Você vai treinar com o glicogênio depletado. Beleza. E aí a qualidade do treino não sai. Você não consegue colocar intensidade. Aí você perde uma outra coisa, que é muito mais importante do que isso. Que é treinar nas intensidades que você precisa de treinar. Né? Conseguir completar o volume que você precisa de completar. Porque na hora que você começar a fazer isso mais vezes, você vai ficar mais debilitado. Vai ficar mais difícil de você sustentar. Tem a questão que pode ser feito... também, que normalmente a pessoa faz o longo no sábado, no domingo, no dia anterior, ela fazia, muitas vezes, vários atletas... Fazer um treino, né? Ele fazia um treino. Então, aquilo ali... E ele não fazia a dieta da forma depois, né? Não repor de tão forma efetiva. Ele vai repor o mínimo possível, quer dizer, ele já vai entrar pro treino com meio tanque, ele não vai entrar com o tanque cheio. Você fazer isso esporadicamente, pode ser uma estratégia interessante também. Com certeza. Né? Porque aí ele vai sentir, principalmente no terço final, vai fazer um longo ali de 2 horas e meia. Nos últimos 45 minutos, ele vai sentir as pernas mais sem energia, aí ele vai lidar com aquele estágio, como é que eu vou tirar a energia aqui agora? Aí que é o negócio, você mobilizar a energia de outra fonte que você não está adaptado. Né? E desde o início do treino também, muitas vezes. E aí entra a história até da parte de trabalhar de novo a mente, porque ela vai ser importantíssima nessa hora, porque você está no momento que você está treinando, que você vai querer jogar a toalha, é muito mais fácil do que continuar,
Pô, e aí você já tem a desculpa pronta, vamos usar dessa forma. Pô, eu tô com baixa de energia, Sim. eu tô sem alimentação. Automaticamente você vai assim, não, mas eu tô fazendo isso de propósito. De propósito. Então é para eu poder encarar uma coisa maior lá na frente. Eu tô treinando porque eu tô treinando na fase final. Porque quando a gente vê todo o corredor, isso tá na cultura nossa, ninguém preocupa muito, ninguém pensa no final da prova. Né? E a atitude deles no início da prova é aquela atitude assim, como se tivesse assim, vamos gastar o dinheiro e não vamos preocupar com a aposentadoria. Ninguém preocupa com a aposentadoria, né? Ninguém preocupa lá na frente, na corrida. A grande maioria dos corredores correm como se tivessem o dinheiro para sempre. E na realidade é o que acontece, a gente brinca que a maratona ela começa a virar a chave ali. 30, 32 quilômetros. Então, às vezes, você constrói uma prova linda até ali e depois você perde tudo que você construiu por uma série de fatores. Por erro no treinamento, dimensionamento no treinamento, por erro de estratégia de ritmo, por descanso mal feito e por dieta na prova, reposição na prova. Isso é uma outra coisa que você colocou também que ajuda nisso, né, Helena? Pensando nisso. Que o descanso faz parte demais, cara. Sim. Descanso, a recuperação dos treinos, o descanso. Sono é uma coisa muito importante. Assim, eu nunca dei muito valor, mas hoje eu vejo a importância que é o sono nessa reparação da parte muscular, de recuperação para você poder para a próxima sessão de treino. Sim. Então, isso assim, eu acho que esses são os cuidados principais que a gente tem que ter, né? Além do treinamento, nessa parte de evitar essa queda de desempenho, que é um deck que você tem, para a grande maioria dos corredores, é o que separa, né, no dia lá, de você fazer a corrida desejada e da corrida que você teve abatido no muro e você caiu do precipício. Né? E você falou uma coisa interessante, que é o polimento, que é uma coisa que gera muita dúvida para as pessoas. Há quanto tempo de polimento? Né? Tem gente que fala 3 semanas, 2 semanas, 10 dias, 1 semana. Eu, por exemplo, nós ali na HF, a gente acha 3 semanas muita coisa. 3 semanas seria para aquela pessoa que treina assim muito, ela vai descendo cuidadosamente o volume, manipulando as cargas de treino, aí sim. Mas para a grande maioria dos corredores amadores, até bem treinados, a gente utiliza as 2 semanas finais fazendo os últimos 10 dias. Né? E acentua na última semana. Né? Exatamente. A última semana você já construiu tudo que tinha. Essas 2 últimas semanas você já está com tudo construído. A gente sabe muito bem disso. Mas em contrapartida, você não pode ficar sem treinar o cara. Exatamente. Você não pode treinar um atleta. Exatamente. Se você tira aí, vai, corre aí 3 vezes na semana, só corre. Sim, cara, você vai estar acostumado a treinar todo dia. Acho que você não tem que mudar a rotina dos treinos. Você vai diminuir. Primeiro ponto é diminuir o volume de treino. Da sessão, claro. E você mantém alguns treinos, o condicionamento com alguns treinos de intensidade. Né? Na semana da prova, igual a gente sempre gosta, as provas são no domingo, até na terça-feira você pode fazer um treino curto, só para manter um pouco ali, para te dar conforto. Porque aquele último treino ali, você faz um treino fracionado em velocidade de limiar, você vai ficar com aquilo. Né? Ele vai te dar, você vai correr fácil, você está descansado, e aquela velocidade de limiar ela é mais rápida do que a velocidade de prova. Então, quando você começar a correr no dia da prova, você vai lembrar aquela velocidade de limiar, você fez o último treino intenso ali, então a velocidade de maratona vai ser confortável para você. O que não pode acontecer é ter uma confusão ali, né? Você correr muito próximo dessa velocidade de limiar, porque aí você entra no erro de estratégia de prova. Exatamente, né? Você vai queimar o seu combustível principal. A gente sabe. E a gente sabe, né? Tem provas aí que a gente pega corredor passando aí, fazendo melhores marcas na primeira metade da prova, né? Exatamente. Assim, passa o primeiro 10. E isso é o segundo, assim, o fator, eu acho que o mais importante, é o que mais causa fadiga, é o erro na estratégia da prova. Então, a gente tem todos esses fatores que estão diretamente relacionados e são todos muito importantes. Preparação principalmente, vamos colocar a preparação, né? A preparação é o principal. Intensidade. É o principal a preparação, até chegar no dia. E aí você entra com alimentação, hidratação, descanso, recuperação, ok. Mas no dia da prova, o que mais causa o muro é o erro de estratégia. Por mais que você tenha a estratégia pronta na sua cabeça, você está com ela alinhadíssima, se você pisar fora dela, se você pisar fora, mas são só 5.
a pessoa sabe, se você realmente está no seu limite ali do que é o seu ritmo de pretendido de prova e está correto, 5 segundos fazem muita diferença. São 2 corredores diferentes. Muita diferença, exatamente. 5 segundos São 4 minutos de diferença no final da prova. Exatamente. São 2 corredores completamente diferentes. Exatamente. E que passa despercebido. Exato. Você corre ali 5 segundos por quilômetro mais fácil, você fica motivadão, e você aí, fala, hoje eu tô bem demais. A gente cansa de ver isso em prova exterior, que a gente vai traqueando os nossos alunos. Exato. E aí começa a ter, no 25 ele começa a descer, no 30, aí começa a despencar. E isso aí acontece, né, Heleno? Porque se você propusesse, ou se ele tentasse fazer essa preparação com esses 5 segundos a mais, ele não iria conseguir. E ele iria entender isso. Sim. Mas até mesmo por causa de toda a preparação e pelo polimento, esse descanso que ele entra na prova, ele consegue levar esses 5 segundos por um período grande. Passa a meia, ele faz a meia. Ele passa por um período grande, e aí na hora que vem, a conta começa, né, cobrando uns juros pequenininho, de repente ele vira um juros de cartão de crédito e vem te dando pancada em cima. Paga à vista, você tem que pagar à vista. Exatamente. E aí às vezes esses 5 segundos é o que a gente já falou. 5 segundos, ele depois do 30, ele passa a virar 30 segundos pro outro lado. 30 segundos pro outro lado. Aí você vai correr 30, 40 segundos, às vezes até 1 minuto, né? Com muita dor, com muito desconforto. E aí a prova passa a nem ter mais prazer. Você passa a querer só chegar. Só chegar, exatamente. Né? Aí perde a graça, aí fica ruim. Perde a graça. Eu falo que, por mais que você não atinja a sua meta pessoal, é muito melhor você terminar correndo bem e chegar, com aquela sensação de podia ter sido melhor, do que chegar com aquela sensação, nossa, tô acabado, né? Que você lutou durante 40 minutos, 20, 30 minutos no final da prova, se arrastando para poder pegar a medalha. Literalmente para poder pegar a medalha. Sim. Ô, Volney, uma coisa porque as pessoas gostam muito, sempre perguntam sobre questões de números, né? Eu faço tanto na meia, quanto que vai ser a minha maratona? E você acabou de citar um exemplo aí, que às vezes a pessoa passa no dia da maratona a meia dela muito próximo da meia real, ou às vezes no mesmo tempo, né? Isso. Eu costumo falar assim, observando tudo, nos resultados, quando você pega ali várias tabelas, é claro que o mais importante é você desenvolver a sua percepção de esforço. Você está sempre com sua capacidade de interpretar os externos, mas a pessoa tem que entender quando você vai fazer aquilo, que está em torno de 4 a 5%. A velocidade da maratona sua é em torno de 4 a 5% mais lento do que a sua velocidade da meia. Perfeito. Tá? 4 a 5%. Então isso aí você já calcula um pace, isso aí no mínimo. Tá? Para o atleta fazer menos do que isso, ele tem que ser muito econômico. Agora, a gente tem que lembrar isso porque as pessoas às vezes falam, mas eu corri mais rápido. Para as mesmas condições de temperatura e altimetria. Isso. Né? Não adianta, beleza, eu corri uma meia lá em Fortaleza e fui correr. A maratona em Porto Alegre. A maratona em Porto Alegre, é claro. Talvez você vai quase fazer a mesma meia. Vai fazer a mesma meia, você vai dobrar. Porque tem essa diferença. Agora, para uma mesma condição, você coloca aí uma questão de 4%. Uma queda de desempenho de 4 a 5%. E aí você calcula isso. Então, se você tem uma meia para 1h24, que dá 4 minutos por quilômetro, se a gente pensar aí em 5% disso, 10%... 12 segundos. São 12 segundos. 5%, 12 segundos. 12, 10 segundos. Então, quem faz... 12 segundos mais lento por quilômetro. Você vai pensar em 12 segundos, são 7 minutos, quase 8. Quase 8 minutos. De diferença. Então você tem que ter mais ou menos aí 3 minutos para cada perna. É isso aí. Para cada perna, 3 minutos a 3 minutos e meio. Você vai passar, né? Você tá com a meia para 1h24, você vai passar ela na prova 1h27, 1h28. 1h27, Pensa entre 27 e 1h28, né? 1h27 e 1h28. Se você quiser usar uma estratégia boa, você passa ela 1h28 baixinho para você voltar para 1h27 alto, 27,5. Né? Agora, você tem 1h24 na meia e passa 1h25, vai dar ruim. Nas mesmas condições, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem jeito. Você passa ali 1h35, você quer fazer 3h10, né? Que você passa 1h35, tudo. Você passa ali 1h32, você pode até voltar, né? 1h37. Mas você está correndo risco. Você tá e sem contar, o seu final de prova vai ser muito ruim.
Vai ser muito ruim. Porque você para pra pensar, se você passar uma meia pra 1,32 e voltar de 1,37, 38, cara, você perder, igual a gente falou, você vai perder 6, 7 minutos, não vai ser na meia, vão ser nos últimos 10, 12 quilômetros. Sim. E isso aí você vai estar arrastando. E não é de uma vez, a gente sabe que ele é progressivo, né? Sim. Que vai piorando a situação. E aí vai chegar um momento que vai estar difícil, vai estar chato de correr. Então, assim, o ideal é você tentar entender o que você precisa de fazer e passar igual. Né? A gente pensa em passar igual. Então, assim, as melhores marcas, elas sempre acontecem com split negativo ou muito próximo. Eu chamo de negativo 30 segundos, de 30 segundos a 1 minuto para cada lado. Pode até ser positivo, sim, né? Exato. Passou a primeira, a segunda metade mais lenta, 40 segundos. Para mim é igual, tá zerado. Sim. Se você passou e conseguiu crescer 3, 4 minutos na segunda, você correu lento a primeira parte. Exatamente. E se você passou ali e perdeu 4, 5 minutos na segunda parte, correu rápido. Você correu rápido. Você tem que tentar equilibrar ali. Exatamente. E esse desequilíbrio pode acontecer por várias coisas que a gente já citou aí, inclusive condições externas. Mas uma coisa que muitas vezes muda o mental do corredor para frente ali do quilômetro 30 é a expectativa na prova. Né? Que muitas vezes a gente vem com expectativa de números, expectativa de como que você gostaria. Você às vezes até chega, passa a meia maratona no tempo desejado. Fala assim, eu tenho um plano de passar a meia maratona para 1h35, quero fechar 3 horas. Você passa ali, mas a sua sensação está de dificuldade. E aquilo ali passa a te atormentar, passa a te deixar, tirar a sua tranquilidade, a sua confiança. E que muitas vezes a gente tem que entender que você passa por essas situações no início da prova. Exatamente. Você tem que contornar. Várias provas, acho que você também, o primeiro terço, os meus 14, do 0 ao 10 ali, eu tava com desconforto, a perna tava pesada, tava embaçada. E que se eu focasse no negativo, aquilo ali me ia julgar completamente para baixo. E que muitas vezes aquilo passa. Você consegue reverter aquilo. Não, na hora, eu concordo, né? 100%. Porque você não é porque se você está dentro do seu plano certo de prova, não tem como o início da prova te tirar do seu resultado. Eu te falei, é inegociável. Se você coloca na sua cabeça que é inegociável, o que acontece? Na hora que você chega num negócio, você fala assim, não, agora não pode. Não pode. Você já fala assim, não, agora não pode. Você já esquece e pronto, e vai embora. Lá na frente pode porque tem outros fatores. Mas no quilômetro 20, no quilômetro 25, aí eu quebrei no 20, eu quebrei no 15, quebrei no 22. Ninguém quebra preparado para maratona no 25, no 20. Se você não fez besteira, você não quebra. Se você quebrou no 25 é porque você errou no seu ritmo. Ou então, mentalmente, aquele desconforto, qualquer coisa, te tirou do seu foco e fez com que você realmente achasse que você não iria conseguir seguir. Mas em termos de capacidade e números, você não tem como quebrar. Não tem. Né? Isso te joga para baixo. Né? Essas isso expectativas. É importante, a colocação sua foi boa, porque a pessoa administrar essa parte dela, desse desespero dela, tá dentro do foco e no número, né? Ela tá dentro do previsto no número, mas no nível de cansaço, no nível de desgaste, não. Ela tem que ter calma. Ela tem que ter calma, porque isso passa, isso você consegue administrar e isso você consegue reverter bem, né? Eu passei, você comentando sobre isso, eu passei por isso no Rio 22, cara. A gente voltando de Porto Alegre, eu fui fazer, na hora que nós saímos do túnel, entrando pro 22, entrando em Copacabana, eu virei pro Pedro, inclusive, falei assim, cara, não vai dar. Ele falou assim, para com isso, vai dar. Na hora que ele me deu um esporro mesmo, assim, não, pode parar, vai dar. Eu falei, vai dar, calma. E aí você vai por etapas, não, vai dar, vamos com calma que vai dar. Sim. E aí você vai levando, cara, aí você esquece. E aí uma estratégia que eu acho, sabe, Heleno, que é muito interessante para você usar nesses momentos de dificuldade, principalmente na prova, até nos treinos também, é o treinamento em grupo, cara. Sim. O treinamento em grupo é importante demais. Porque o que acontece? Ele consegue tirar o seu pensamento do negativo. Você tá com um grupo ali, você vai meio que na manada. Exatamente. E aí, às vezes, uma pessoa, ela te joga pra cima, ela te dá um incentivo. Você precisa de uma palavra de incentivo uma hora que, às vezes, aquilo ali muda todo E às vezes, quando você olha pro seu companheiro e você vê também um semblante dele, que ele não tá de graça ali, ele tá com um momento de dificuldade, porque às vezes você acha assim, nossa, eu tô doendo, tô sofrendo. Mas você olha pro seu companheiro e fala assim, ele também tá sofrendo, talvez ele tá sofrendo mais do que eu.
Então deixa eu ficar aqui. E ele tá indo. Aí. Por que não tá? Por que eu tô perdendo esse foco aqui agora? É isso aí. Né? É importante. E um outro ponto que você colocou ali, que é o fator de você cumprir etapas, né? Tentar dividir a prova em blocos. Não pensar no 42 como uma prova total, né? E sim dividir, infracionar ela em etapas a serem concluídas. E isso é importante quando você conhece o percurso e também quando você não conhece, mas se você sabe de alguns pontos de referência, se você não sabe, que você vá pelas placas, que você crie. Eu cheguei no 21, agora faltam 30 minutos para eu chegar no 28, por exemplo. Isso. Na placa do 28. No 28 agora eu vou chegar no 32. E aí você transporta, visualmente você cria aquilo ali, blocos da onde que você treinava. Porque a prova ali você pode não conhecer o trajeto, mas você visualiza aqueles momentos onde que você treinava, que isso te traz conforto. Te traz conforto, te traz mais familiaridade. Né? Então, se você treina ali em circuito de 3, chegou no 32, poxa, faltam 2 blocos de 3 aqui. Aí eu cheguei no 38. Aí no 38 eu vou fazer um bloco de 2, chegou no 40, eu já tô chegando. Aí é ter paciência ali, eu já tô chegando. Então, dividir a prova em etapas também é uma estratégia interessante de lidar com esse momento de fadiga. Com esse momento, com esse nocaute que você toma ali. Sem dúvida, concordo 100%. Essa hora não dá para você pensar lá no final, não. Você tem que pensar devagar. Exatamente. É isso aí. E muitas vezes você já vem, né? Quando você chega em determinado ponto, você já vem assim, nossa, se eu tô sentindo isso aqui agora, imagina eu lá na frente. Você já entra num autossabotamento, que é você tentar ficar naquele momento seu. Isso. Né? Não pensar lá na frente. Lidar mesmo. com cada ponto ali. Né? Exatamente. Para levar para casa, o que você colocaria 3 pontos aí para lidar com esse para lidar com esse muro aí dos 30? Você fala durante a prova? Durante a prova. Durante a prova... Eu acho assim, os 3 pontos principais são a preparação, e na preparação a gente vai colocar dentro dela a preparação da parte de treinamento, a parte de alimentação e hidratação, né, de reposição, e a parte de descanso, que entra recovery, vai englobar recovery, descanso, sono e tudo isso. Esse é importantíssimo. O segundo ponto, estratégia, cara. Monte a sua estratégia de acordo com o que te espera. Perfeito. Em relação a clima, percurso, altimetria, enfim. E terceiro, prepare a mente. Prepare a mente prepare para o pior. Entre aspas, porque se vier o melhor, você está preparado. Sim. Então, assim, prepare sua mente e comece a preparar a mente no treinamento, porque essas estratégias, igual você acabou de colocar, de dividir por etapas, de pensar no local que você vai correr, pensar em alguma coisa que te traga conforto, que te traz positividade, é muito importante nesse momento. Sim. E nunca pense no futuro longe. Pense no momento, no agora, né? Fique no agora. Então, assim, cara, começou a ficar difícil, calma, paciência, porque vai estar difícil, mas daqui a pouquinho vai estar mais fácil. Eu passei por isso treinando. Então, tudo que você passa, né? Mentalize tudo que você passa na preparação e leve para a prova. Sim. Porque isso vai acontecer no dia da prova. Se você passou por uma boa preparação, é aquela história, boa prova. Se você não passou, boa sorte. Boa sorte. Né? E o que eu vejo é que uma maratona, que torna ela fascinante, é que, pelo mais que a gente prepare, faça tudo certo, o dia pode ser que não dê o que a gente planejou. Então, importante a gente curtir a prova, independente do nível técnico, do que você fez, é curtir a prova, saber que a dificuldade faz parte da prova e do processo, mas mais importante que isso, que a gente sempre fala, dá valor ao treinamento, dá valor ao processo, curtir o processo, entender de todas essas etapas, que aí esse famoso muro ali, ele vai ficar menor na hora que ele chegar, ele fica menor, ele sempre vai ter. E aí talvez você consegue pular. Você consegue ele pular menor, ele. Você consegue escalar e pular. Escalar ele e pular. Né? Mas é isso aí, pessoal. Encerrando aí mais o nosso papo de corredor com esse nosso tema aí, que é o muro dos 30 km da maratona. Valeu!
Valeu.